Da palavra de hoje. Deus tem planos bem melhores que os nossos. Deus tem planos bem melhores do que os nossos. Amém? Abra sua Bíblia em Atos 16, versículos 6 ao versículo 10. Eu estou fazendo já há alguns meses, desde o ano passado, uma releitura do livro de Atos. Eu chamo releitura porque eu já estudei muitas vezes. Mas a Bíblia é muito rica. Você sabe que tem hora que a gente vai de olho na Bíblia. Tem coisa que parecia que não estava lá, mas estava. Só que eu não tinha olhado daquele jeito para aquele texto. E o Espírito Santo direciona a gente. Atos 16, de 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região Frígio e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegaram diretamente para a Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Deus. Deus nos abençoe e nos edifique. Eu li até o versículo 14. Tá? Que o Senhor nos edifique nessa hora. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos dê facilidade de assimilarmos aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Um dia especial, Pai, em que nos lembramos e nos recordamos da história desta igreja. Ó Pai amado, temos a carência de ouvir tua voz. Em nome de Jesus, amém. Você já usou ou ouviu a expressão bem-humorada? Vamos usar o plano B, porque o nosso plano não deu certo. Já ouviram isso? Eu talvez já ouvi algumas vezes, já usei algumas vezes. O plano B se refere a alguma coisa frustrada e que você vai ter que agir de uma outra maneira. Bom, na verdade, pode ser o nosso plano B, mas, na verdade, pode ser o plano A de Deus. O plano A de Deus, ele é soberano, ele é que tem o planejamento nas suas mãos, ele é que tem o objetivo nas suas mãos. Quando irmãos começaram, há muitos anos atrás, a se reunir nesta região, alguns filhos de Marabá Paulista,
que vieram para essa região e eles começaram a se reunir, orar juntos, cantar hinos, louvar a Deus, comer alguma coisa juntos, e era um tempo intenso, lá pelos anos 30, a década dos anos 1930, final dessa década de 1930, a 1940, 40 e pouco, só em 63, então, que a igreja é organizada e que é estabelecida oficialmente em nosso município. Mas os pastores não vinham e não moravam aqui. Eles vinham uma vez por mês, alguns a cada 2 meses. Eram poucos pastores em muitas igrejas sendo plantadas. A grande força de crescimento da igreja eram as forças leigas, homens e mulheres que entendiam o chamado, que sabiam para onde caminhar e o que fazer e como testemunhar do amor de Deus nesta terra. Louvado seja o Senhor. O problema é que às vezes as mudanças que acontecem na nossa vida geram na gente uma espécie de crise. Eu mesmo sou uma pessoa que não sei trabalhar com improviso. Então vai me dando aflição quando eu vejo que as coisas não estão saindo como eu estava pensando. Mas nem sempre é o jeito de pensar meu seja o jeito de pensar de Deus. Lembra o que diz lá em Isaías 55? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, ele é quem sabe todas as coisas. E até ele me ensinou, eu aprendi na palavra de Deus, que o meu coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nem eu conheço essa capacidade, mas o Senhor conhece o meu coração e os meus pensamentos intensamente. Só me Davi dizer que até a palavra não chegou à boca de Jesus. Não como um Deus fofoqueiro, não como um Deus alcoviqueiro, mas um Deus presente, onisciente, onipotente, capaz de esquadrinhar os meus pensamentos mais íntimos. Aleluia. Depender de Deus é olhar os novos caminhos, é seguir um futuro certo a partir do presente, mesmo que eu não tenha planejado, é Deus quem está me direcionando. Sabe, quando eu estava pastoreando Monte Sião, um irmão chegou para mim e disse: pastor, acho que estou lá aposentar por aqui. Eu disse: só Deus sabe. Naquele ano, realmente, o meu coração estava muito angustiado. E o Senhor tinha outro pastor para lá, e tinha um outro pastor para cá. E me trouxe a 690 quilômetros de distância e disse: aqui você vai continuar o seu ministério. Você não vai aposentar no sul de Minas Gerais. Mas quem sou eu para questionar? Eu não questiono. Eu já tenho idade suficiente e maturidade cristã suficiente para saber que aqui é o lugar que meu Deus me estabeleceu e é o meu lugar. É aqui que eu tenho que viver intensamente o chamado de Deus. Já aprendi sobre isso, né? Quem improvisa não é a gente, e Deus não improvisa. Deus tem soberana vontade. Ele é quem sabe o caminho que devemos andar. E quem depende da vontade soberana de Deus já está no caminho do Senhor. Não importa onde Ele o coloque ou o que Ele faça na sua vida. É interessante que o texto que nós acabamos de ler, o texto de Atos, e eu disse que eu estou fazendo uma releitura de Atos nos últimos meses, aliás, no ano passado eu tenho lido Atos, e tenho encontrado coisas muito diferentes, mas, por exemplo, o texto diz que eles tentam evangelizar em Mísia. Eles tentam entrar em Bitínia, mas houve um entendimento. Nós dizemos assim, sabe a nossa visão, quando acontece alguma coisa fora do comum, foi Satanás. Não é isso que nós dizemos?
Eu falo que, às vezes, nós agimos, Satanás já é escravizado. Ele está vivo e atuando no planeta, sabe? Ele ruge como um leão tentando devorar a sua presa. Nós compreendemos, ele pode por Deus. Mas nem sempre é Satanás, às vezes é Deus. E observe bem, o texto diz que eles saem da segunda viagem missionária e observe bem, o texto é claro, eles estão evangelizando, não estão? Eles estão plantando igrejas, não estão? Eles estão ensinando o reino de Deus, não estão? Estão levando pessoas a Cristo, mas eles desejam entrar em Bitínia, mas o texto, no versículo 7, diz que o Espírito Santo, olha, não foi Satanás. O texto é bem claro. Na sua Bíblia diz isso? O Espírito Santo impediu. Agora você tenta imaginar o apóstolo Paulo dizendo, aleluia, o Espírito Santo impediu. Eu digo, quando tem a convicção de que o Espírito Santo está impedindo de alguma coisa, eu digo aleluia, Senhor. Eu sei porque o Senhor é soberano, o Senhor tem outros planos muito melhor que os meus. Tem planos bem melhores que os nossos. E aí, eles contornam, ficam ali pela Ásia, ele quer fazer um trabalho ali na Ásia Menor, ele se atinge, chamado para esse ministério. Tem outros cristãos já se multiplicando ali, mas de repente, eles não sabem o que fazer. Agora, observe bem que eles estão procurando um destino. Mas uma coisa eles já concluíram, que o Senhor não queria que eles pregassem ali, naquela região. E observe bem qual era o plano de Deus nessa situação. E aí, eles dormem em Troade. Não estamos sabendo o que fazer, não pode pregar para ninguém. É interessante que Paulo tinha uma metodologia de trabalho. Essa metodologia era muito simples. Ele chegava na cidade, encontrava uma sinagoga, tinha cidades que tinham várias sinagogas, ele se apresentava como mestre, discutia com os judeus, apresentava o evangelho, alguns se convertiam, ele era expulso da sinagoga, mas ele já tinha um grupo que ele podia discipular, ele podia ensinar, ele podia evangelizar. Era essa a estratégia. A metodologia de Paulo é muito simples, segundo a narrativa de Lucas em Atos. Agora, observe bem, ele tem essa visão num sonho. Ele vê um varão Macedônia. Macedônia, e região é essa? 10, região na Grécia. E aí, esse varão, esse homem, fala para ele no sonho, passa a Macedônia, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Ele acorda, ele desperta, e diz o texto, observe bem, que Lucas está narrando. Eu vou voltar à leitura do texto. Depois que Paulo, versículo 10, teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Macedônia é onde? Europa. Agora, observe bem, o historiador Lucas, eu tenho ensinado isso muito na escola dominical, ele é um historiador muito preciso, ele está contando a história dos primeiros cristãos. Mas é a primeira vez que ele cita a expressão nós. É a primeira vez que a história está acontecendo e ele está no meio dela. E observe bem, como diz o versículo 10. Preparamos-nos, ou seja, quem está contando isso aqui é Lucas, tá, gente? Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha, olha, chamou a nós. Nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A primeira vez que o escritor está se colocando nessa perspectiva missionária. Até então, ele era um historiador. Ele narra a história para teólogo.
Agora, ele é parte dessa história. Ele está inserido ali naquele contexto com o apóstolo Paulo. Então, observe bem. Diante do chamado de Paulo, Silas, para a Europa e de Lucas, podemos concluir que, por mais difíceis que sejam as mudanças, há caminhos na direção do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo impediu, agora o Espírito Santo está abrindo porta. Essa história de que Satanás fechou uma porta, Satanás fez, não, é Deus que abre, Deus que fecha portas. Ele é dono de toda a história. Satanás é usurpador. Crente tem que crer que é Deus que fecha portas e abre portas. Aleluia. E vamos olhar, diante disso, algumas considerações que me fazem lembrar essa história bonita dos 63 anos da nossa igreja. Deus tem planos bem melhores que os nossos. Quem tem Deus como Senhor precisa estar aberto para novos caminhos. Eu vou repetir a primeira conclusão que eu chego. Quem tem Deus como Senhor precisa estar aberto para novos caminhos. Aonde Deus quer me levar? João capítulo 3, versículo 1 a 8, há uma narrativa de Jesus estando de madrugada ali, e uma autoridade vai escondido conversar com Jesus, chama-se Nicodemos. E ele ouve de Jesus, ele vai tirar dúvidas, e ele vai ouvir algo novo de Jesus. Ele não compreende direito, mas Jesus diz: olha, você precisa nascer de novo. E ele começa a pensar, como é que é isso? Eu vou entrar no ventre de minha mãe? Ele disse: olha, o que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito. É isso que eu estou dizendo, que você precisa nascer de novo. E ele vai explicar sobre o nascimento do Espírito. Ele diz: olha o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você ouve o barulho do vento. Você sente a brisa no seu rosto. Assim é o que é nascido de novo. Era uma conversa esquisita, mas impactante para o Deus. Quem tem Deus como Senhor precisa estar aberto para novos rumos, novos caminhos. Nem sempre o fato de estarmos programados para determinada situação significa que Deus está no nosso projeto. Um dia, eu estava no escritório e deu uma ventania. Começou a cair umas placas aí nesse hall de entrada. Eu nunca tinha visto aqui. Me liguei já para os espíritos, aí eles, a gente vamos lá, mas isso é muito comum. Aí sempre cai essas placas. Mas chegou um dia que a coisa foi tão feia, ficou horrível. E eu fiquei pensando: puxa, Senhor, a igreja não tem dinheiro para nadar de braçada. Nós sonhamos em comprar uma casa pastoral da igreja. Nós sonhamos em fazer coisas lá, em terminar aquela parte de baixo da igreja. Agora acontece esse acidente aí. E aí, os irmãos providenciaram o reparo. Ficou melhor desta maneira do que era anteriormente. Eu estou usando isso para dizer o seguinte, que nem sempre o fato de estarmos programados para determinada situação significa que Deus está no nosso projeto. Deus tem uns planos maiores que os nossos. Não se preocupe. Quando as pessoas me dizem: olha, aconteceu um grande problema na igreja, ou está acontecendo uma grande crise na igreja,
Deus tem planos melhores que os nossos. Se as coisas estão ao meu alcance como pastor para intermediar alguma coisa, eu farei. Mas os planos de Deus são melhores. Por isso, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, vocês devem sair da zona de conforto da Ásia Menor e entrar numa terra estranha. E aí eu vou voltar e dizer a metodologia de Paulo. Sempre que ele chega a Macedônia, ele vai. Olha, observe bem que lá no texto diz que no sábado, quando ele chega a Macedônia, em Filipos, no sábado, o que ele faz? Ele sai andando, procurando uma sinagoga. E descobre um detalhe: não tinha sinagoga em Filipos. Porque para formar uma sinagoga, e aqui é uma informação que os comentaristas me dão, para formar uma sinagoga era necessário ter no mínimo 10 judeus. Não tinha 10 judeus lá em Filipos, então não tinha sinagoga. Ou seja, era uma cidade grande, uma cidade comercial, com um porto muito importante, mas não tinha sinagoga, porque era uma vez de judeus. E havia umas pessoas que oravam à beira-mar, a maioria mulheres, e a beira-rio, aliás, e a maioria mulheres estavam ali orando e eram tementes a Deus. Que categoria de gente é essa temente a Deus? Eram pessoas que simpatizavam com a fé dos judeus, porém não eram judeus de origem. Eles simpatizavam e conversavam sobre algumas profecias dos judeus, às vezes alguns tinham ido a Jerusalém, conhecido Jerusalém, o templo e tudo, mas não eram judeus. Observem, não era uma sinagoga, eram mulheres orando. E eles começam a conversar e uma mulher muito importante toma uma decisão de Jesus. Lídia, a vendedora do povo. Sabe quando eles queriam ir nas sinagogas dos judeus? Lá na Ásia, não. Tinha milhares de sinagogas. No entanto, Deus nos colocou onde não havia sinagoga. E é interessante que logo depois dessa conversão de Lídia e tal, ela os ajuda e tal, eles vão expulsar o demônio de adivinhação de uma menina e eles acabam presos nesse mesmo lugar, capítulo 16 de Atos. E é interessante, os rumos de Deus são esquisitos, porque eles foram presos, mas porque Deus tinha que alcançar uma família do carcereiro. Lembra da história? Eles presos cantando, louvando a Deus, ensinando pessoas se converterem, o carcereiro alcançado depois do terremoto. Pessoas são transformadas ali na Europa, são os primeiros frutos. Mas o primeiro fruto de conversão, Lucas coloca, é uma mulher. Aliás, é o único escritor que cita tantas mulheres, é Lucas. É uma mulher. Muito interessante que recebemos Lídia, a vendedora de público. Terceira ideia, mudanças de planos com Deus não é o fim, é apenas o recomeço. O futuro na obediência a Deus é algo sério e sensato. Se temos uma indicação de que estamos obedecendo a palavra de Deus, certamente o futuro está garantido. Não é futuros com isenção de problemas. Não tem problemas. Dias atrás eu estava correndo para administrar um problema que surgiu de última hora, e alguém olhou para mim e disse: pastor, o senhor está acostumado? Eu falei: estou vacinado. Deus já me deu tanta facilidade, tanta missão. Eu estou aqui e não te saí. Porque Deus é Deus. Deus sabe o dia de amanhã. E o seu trabalho em nós leva isso em consideração. Nós temos modelos e métodos pré-estabelecidos. Isso está na nossa cabeça. Nós sabemos.
Pensamos que tudo tem que ser daquele jeito o tempo todo, somos até sistemáticos. Eu tomo café sempre às 6 horas da manhã, eu não posso tomar 6, 5. Porque 6 horas da manhã, a vida inteira eu tomo café às 6 horas da manhã. Mas se não deu, eu vou tomar café. Ou então, se você tem que fazer um exame, você não deixa de tomar café às 6 horas da manhã. Deus tem planos bem melhores que os nossos, essa é a consideração. Deus abre os olhos espirituais de Paulo para que ele pudesse ouvir o que ele não podia ver antes, ou para que ele ouvisse a vontade, faça a Macedônia e ajude. Nada disso estava no coração de Paulo, mas tudo estava no coração de Deus. Aleluia. Certa ocasião, a Bíblia conta isso lá em Números capítulo 22, tem uma história muito interessante em Números capítulo 22. Você conhece essa história? É uma história de um profeta que gostava de ganhar dinheiro para falar o que as pessoas queriam. E um rei o contratou e disse: olha, Balaão, você vai lá, vai amaldiçoar o povo de Israel. Eu sei que quando você amaldiçoar, então você é amaldiçoado. E ele lá montava um jumento lá, uma jumentinha, uma mula, e vai amaldiçoar o povo de Deus. Mas no caminho aparece um anjo, a mula vê o anjo e ele não via, ele espancava a mula até que Deus abriu a boca da mulher e ela falou do céu. Você não está vendo ele não podia amaldiçoar, ele teve que mudar o rumo da história. Ele teve que mudar a história e ele teve que abençoar o povo de Deus. Isaías 46, 10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O profeta Isaías falando sobre a soberania de Deus, aleluia. E, numa última reflexão, devemos mudar de direção imediatamente quando temos a orientação do Senhor. Eu quero concluir contando de um escritor chamado um mineiro, de português. Em 1928, Carlos Drummond de Andrade surpreendeu a literatura, escrevendo um poema na época no meio esquisito. E eu trouxe esse poema aqui para ler para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Drummond prossegue. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Não sei quem conhecia aqui esse poema de Drummond, mas é isso mesmo. O que Drummond queria dizer com isso? Repetição exaustiva da frase que no meio do caminho tinha uma pedra. O que se refere às dificuldades da vida e marcas na memória? Uma linguagem simples e coloquial. Ele fala da persistência de um problema que impede o progresso. Era esse o ideal de Drummond naquela época. Muita gente não compreendeu, só muitos anos depois foram compreender o que ele quis dizer com isso.
Deus. Eu deixei para o final para falar desse poema de Drummond, porque talvez a igreja, nesses 63 anos, encontrou muitas pedras no meio do caminho. Mas o Espírito Santo não é pedra. Ele apenas nos leva a contornar os novos rumos do Senhor para a vida da igreja. Deus está mudando os nossos planos para que a gente enxergue o que a gente nunca veria sem a intervenção do Espírito do Senhor. No final nós sabemos que é dele, é por ele e para ele que são todas as coisas e a glória pertence a ele para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Podem lugar, não. Agora, se vocês vão ficar de frente da gente, o soltador pode vir para cá, se quiser, desse lado de cá. Vocês vamos para cá, gente. Não vamos pagá-los. Vocês não vão receber dinheiro, nem salário. Vocês estão recebendo um título. O título é uma forma de dizer que a igreja diz: vocês são muito importantes para a história dessa igreja. Noite sem dormir, principalmente quando tem aquele momento da sucessão pastoral, aquele momento é complicado. Choro, muitas vezes injustiças por parte da igreja. Eu sei que vocês tiveram incompreensão. Agora, eu estava pensando, eles não têm asinha nas costas. Teve momentos que choraram. Teve momentos que precisaram muito da igreja. Mas teve momentos que eles não tinham nem força, mas tinham que agir, principalmente naqueles momentos que não tinha pastor aqui na igreja. E aí eles precisavam dar o melhor de si para a glória do Senhor. A Bíblia usa uma expressão para dizer que nós somos o corpo, Cristo é a cabeça do corpo, nós somos membros uns dos outros. Mas tem uma outra expressão que a igreja é edifício. Jesus é a pedra angular desse edifício. E nós somos pedras vivas. Não aquelas pedras no meio do caminho, no poema de Drummond, mas pedras vivas que foram colocadas uma do lado, uma em cima da outra, e fazendo tudo para a glória de Deus. Nós vamos orar. Levante suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o nosso irmão. Quero abençoar o nosso irmão. Quero abençoar a nossa irmã. Quero abençoar o nosso irmão. Eu quero agradecer por essas vidas. O que contribuíram para a história dessa igreja. O que fizeram, os momentos de tristeza, de lutas, até de decepção com pessoas. Mas profundo zelo amoroso pela tua causa. Te agradecemos, ó Pai, porque estas pedras vivas entenderam a sua função. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Quando vocês virem para este lado de cá, e o nosso conselho vai do lado de lá, e vocês vão pegar aqui a homenagem. Presbítero, por favor, vamos lá. Vocês vêm para cá e nós vamos ficar de costas para a igreja. Vamos pedir para a igreja ficar em pé? Agora. Cada um pega um. Ele não vai dar para todo mundo. Pode pegar. Vamos cantar? Eu quero ser Senhor amado, como passo por rei. Quero minha vida e faz-me de novo. Cante com o povo de Deus. Quero ser, eu quero ser, passo novo. Eu quero ser, Senhor amado. Como as é pra minha vida. Eu quero ser, eu quero ser o passo. Aleluia. Gente, eu não preciso dizer o quanto vocês são importantes. Eu quero contar apenas uma história. Não tinha pastor aqui. Pode sentar um pouquinho e contar essa história. Não tinha pastor Lutero aqui. O reverendo Lutero vinha uma vez por mês, quando vinha, porque ele cuidava de várias igrejas. Nosso irmão Zé Leandro foi eleito presbítero naquela ocasião. Sabe como era que o presbítero fazia? Ele tinha que pregar 2 vezes por semana, um mês inteiro. E ele precisou fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, tudo em homilética, que é a ciência de sermão. Nada disso. Deus usou este homem ao longo da história da igreja, como usou cada um dos irmãos, com dons diferentes. Talvez vocês aqui mais novos não consigam imaginar esse irmão usando o púlpito e a escola dominical para ensinar a palavra do Senhor, fazendo visita, discipulando pessoas.
Mas Deus usou esse homem. E a igreja precisa saber dessa história. A geração mais nova precisa saber dessa história. Esse homem perdeu a esposa no longo do ministério e não desistiu do ministério. Sim. Sofreu muito nas sucessões pastorais. Esta irmã, a única menina do grupo, usou a sua capacidade de ensino para servir o Senhor como escola dominical, para a glória do Senhor. Parou por causa da saúde. Louvado seja. Este irmão começou a exercer o ministério e aí a família precisou dele do outro lado, teve que interromper o ministério e colocar a família acima, mas o coração estava com a igreja. Quando finalmente a família estava tranquila lá, para onde ele voltou? Para cá. Uma das pessoas que eu ligo para ele quando eu preciso de alguma coisa desse homem, ele está disponível. Se tem um homem que eu chamo de servo, ele tem essa capacidade de ser. Ele também tem doutorado, tá, gente? Ele estudou bastante, mas o Espírito Santo é quem o capacitou. Louvado seja o Senhor. Ao Senhor, a quem é a glória e ao Senhor. Vamos orar. Pai, te louvamos pelos histórios de 63 anos. Nós te louvamos por estas vidas. Irmãos que eu já pastorei um pouco mais de um ano e agora aprendi a amá-los, a conviver com eles e me tornar parte da vida deles de alguma forma. Mas eu reconheço que é um privilégio, Pai, que eu tenho ganhado com isso. Louvado seja o teu nome. Te louvo pelo conselho atual, por suas capacidades, seu empenho e compromisso. Eu te louvo pela igreja, plantada há 63 anos, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor a ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. A ele é glória, né? Aleluia. Não terminou.